Amados e queridos do Senhor, graça e paz do Senhor seja com todos. É um prazer poder continuar as nossas reflexões no Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 3. E a palavra do Senhor assim diz, acompanhe-me na sua Bíblia, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Meus amados, você conhece, com certeza, as Esplanadas Embaixadas em Brasília. Um lugar muito bem arquitetado, um lugar muito bonito. Mas talvez um dos centros mais que concentra corrupção no nosso país, mas é o centro do nosso governo, o governo brasileiro. O Ministério das Embaixadas também está ali próximo ao Lago Sul. Situa-se no setor da Asa Sul de Brasília, quem lá conhece, a área mais nobre de Brasília. Ele é formado por 9 grupos, ou 9 quadras, cada uma com 6 grandes lotes de cerca de 25 mil metros quadrados para cada embaixada. E ali está atualmente 133 embaixadas com seus embaixadores ou embaixatrizes, representando os interesses do seu país no Brasil. São representantes do seu país, poder representativo de um outro governo no solo brasileiro. O texto que nós acabamos de ler, é interessante entender de que nas Escrituras Sagradas ele interrompe um período de cerca de 400 anos de silêncio da revelação bíblica, desde o livro profeta Malaquias até os dias em que aparece João Batista pregando o Evangelho e aparece Jesus Cristo no cenário humano. Passaram-se cerca de 400 anos sem haver um profeta dizendo: assim diz o Senhor.
ou aquele que diz, veio a palavra do Senhor a tal pessoa. É o chamado período interbíblico ou tempo de silêncio profético. Também nós temos, no início deste livro, uma lacuna histórica sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o reverendo Hernandes usa uma expressão na sua mensagem, que esse texto de Lucas é uma dobradiça do antes e depois do Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 2, 52 de Lucas, até o versículo 3, capítulo 3 do versículo 1, há uma lacuna de 18 anos aproximadamente sobre a história do Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhuma informação confiável, inspirada pelo Espírito Santo, sobre esse tempo da infância e juventude do Senhor Jesus Cristo. Eu bem sei que nós gostaríamos de satisfazer a nossa curiosidade, mas não é da vontade de Deus nos trazer esta revelação. Temos diversos relatos apócrifos, lendários, não inspirados pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, não confiáveis como escritura humana. Neste tempo vem a revelação da salvação de Deus à luz no mundo. Lucas 3, versículo 2, diz que outra vez Israel pode dizer e ouvir que a tal pessoa veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus fala outra vez com o seu povo e fala através de um homem chamado João Batista. A postura do embaixador de Cristo, João Batista, é um homem diferenciado, de um vestir diferente, de um comer diferente, de hábitos diferentes da sociedade judaica. Ele é a voz de Deus no deserto, é a voz do profeta João Batista no deserto e profetizada, prefigurada ou predita há mais de 1000 anos deste fato que nós estamos vendo agora. Mas nesse momento ele vem como porta-voz de Deus, como o arauto do rei, do Filho do Deus Altíssimo que está chegando. E ele prega em toda a circunvizinhança do Jordão. Não temos relatos sobre as pregações de João Batista, mas temos no texto de Lucas, de Mateus, de Marcos, também de João, dizendo que o foco da sua mensagem era arrependimento dos pecados para que houvesse a chegada do rei e do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele está dizendo que após ele vem aquele que é muito mais poderoso do que ele, aquele de que ele não é digno nem mesmo de desatar as sandálias. Ele não é o Cristo, mas ele está apontando para o Cristo, preparando o caminho para o Cristo que vai assumir o palco da história. Marcos 1, versículo 4, confirma que a sua pregação era sobre arrependimento do pecado para remissão dos pecados. Todos os 4 evangelistas afirmam ser João, o embaixador de Cristo, representante de Cristo, a voz que clama no deserto. Ele é a voz que prepara a humanidade para a palavra de Cristo, para a palavra que é o Cristo que está entre nós. O ministério de João tem umas características importantes para a igreja dos nossos dias, para mim como pregador, para a igreja como representante do Senhor Jesus Cristo. A sua mensagem prepara o homem para Cristo. A sua mensagem abre o caminho para o Senhor chegar. Ele prepara o palco para Cristo agir. Conforme o versículo 4, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Um ministério pontuado num contexto político, religioso, conturbado seus dias e também decadente do próprio Israel. Ele prepara o caminho do Senhor em um meio hostil dos seus dias.
Lucas apresenta um contexto histórico de tudo isso para dar certeza a Teófilo da veracidade dos fatos que de fato ocorreram, que ele pode confiar. O 15º ano de Tibério César, que a história nos apresenta como Tibério Cláudio Nero César, imperador romano que governou até o ano 37 depois de Cristo, sendo ele o sucessor de César Augusto. No capítulo 2, no versículo 1, nós encontramos que nesse tempo Jesus nasceu. Foi nesse tempo de Tibério César que o precursor de Jesus apareceu, João Batista, pregando. Foi nesse tempo que o Cristo veio como promessa de Deus a Israel. Jesus veio e ele faz parte da nossa história. Também nos apresenta Lucas que foi no tempo de Pôncio Pilatos, um governador austero, um governador assassino, um governador da Judéia dos anos 26 a 36 depois de Cristo, conhecido por ter sido o juiz que condenou Jesus Cristo pelas leis romanas a morrer na cruz, cuja marca de Pilatos foi de um político sanguinário, que chegou certa vez, o próprio Senhor Jesus disse que ele derramou o sangue de pessoas que estavam no templo ofertando ao Senhor. Matou pessoas no momento de culto de adoração a Deus. Ele era um homem sanguinário. Também nos apresenta que esse embaixador de Cristo apareceu nos dias de Herodes, aquele que nós conhecemos historicamente como Herodes o Grande, aquele que procurou matar Jesus Cristo na sua infância e que fez José e Maria fugirem para o Egito. Mas nos seus dias, seu filho Herodes Antipas, quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu seu governo em Israel em 4 seções de governo entre seus filhos, entre 4 filhos. Sendo Herodes Antipas, governava a Galileia. Esse Herodes Antipas é quem matou João Batista, em Lucas 9, versículo 9. A quem Jesus também chamou de raposa, Lucas 13, versículo 32. Também de Filipe governava Itureia, Traconides, Lisânias, que governava a Abilene. E Lucas não mencionou, outro evangelista apresenta, Arquelau, que governava a Judéia, Samaria e Edom. Também nos apresenta que esse precursor veio em dias conturbados da religião de Israel, da corrupção da religião de Israel. Tempo de que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nós sabemos que sempre houve um sumo sacerdote. 2 sumos sacerdotes judeus que condenaram Jesus Cristo e entregaram a Pilatos para que ele fosse condenado. Tempos em que a religião de Israel estava dominada pela política romana. Anás era o sacerdote eleito pelo corpo colegiado dos sacerdotes judeus, mas que foi deposto pelo imperador e em seu lugar o imperador nomeou Caifás como sumo sacerdote. Então havia 2 sacerdotes, mas um era o sacerdote de fato, que era Caifás. A aplicação disso para nós, meus amados. Jesus é um personagem histórico, real. Não se passou despercebido na história. Lucas deixa isso claro no seu evangelho. O evangelho é a mensagem de Deus para o nosso tempo, por mais conturbado que ele seja. E a missão da igreja nos dias de hoje, dos servos do Senhor nos dias de hoje, não é diferente da missão de João Batista, mas é de preparar esse tempo para a vinda do Cristo que virá. É tempo de pregar com arrependimento de pecados e esperança para novos tempos. Jesus Cristo entrou na nossa história para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a nossa sorte. O embaixador de Cristo, João Batista, conclamou o seu tempo a se converter dos seus pecados, pois era chegado o reino de Deus. E no reino de Deus não há acesso àqueles que não se arrependem de seus pecados. O reino de Deus é para aqueles que foram arrependidos de seus pecados, conscientes de seus pecados, e que o Salvador
do pecador está no palco da história. João abre, prepara o caminho para o Cristo que vem, conforme disseram os profetas do passado. E conforme diz os evangelhos, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele enviou aqueles que são seus, a sair e a pregar, como João Batista, por toda a Judeia, toda a região ou circunvizinha do Rio Jordão. Nós somos conclamados a pregar a tempo e fora de tempo, em casa e fora de casa, no nosso país ou em outros países, dentro do nosso contexto ou fora do nosso contexto. Nós devemos anunciar que Cristo vem. E a mensagem ainda é a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o Filho de Deus. Assim se dá com todos os que professam o Senhor Jesus Cristo nos dias que chama hoje. A nossa mensagem não pode ser outra, porque a mensagem de João Batista, do precursor do Cristo, foi uma mensagem que conclamou com poder, com autoridade, o homem ao arrependimento, confrontando-o com o seu pecado, fazendo consciente do seu pecado, mas também consciente de que o Cristo Salvador veio. Um homem que não omite em sua mensagem o juízo de Deus sobre o pecador. Versículo 7 diz que ele, ao ver a multidão chegando, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma mensagem nada agradável, politicamente nada correta, não é verdade? Que não soa agradável aos nossos ouvidos, não é isso bem que o ser humano quer ouvir, mas é esta a mensagem do Evangelho para o homem perdido em seus pecados: arrependei-vos. João estava dizendo isso. Mateus deixa claro que estava chegando junto com a multidão fariseus e saduceus. E por vê-los e conhecê-los por suas vestimentas, João os identificou e ele disse isso se dirigindo àquelas pessoas, porque eles eram hipócritas como líderes religiosos de Israel, e a sua mensagem condenava a hipocrisia religiosa de seu tempo. A pregação de João Batista não era uma pregação para atrair multidões com aquilo que a multidão queria ouvir, mas é interessante que aquele que prega a palavra de Deus, como nos diz o texto bíblico, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Quando nós anunciamos o reino de Deus, a palavra de Deus, vão permanecer conosco aqueles que vêm por conversão e não simplesmente por adesão de ouvir boas coisas, de ouvir coisas agradáveis, mas aquilo que realmente há de proporcionar no coração do ser humano conversão, transformação. Uma mensagem que condena a hipocrisia religiosa daqueles homens que diziam que eles tinham por pai a Abraão. Contudo, conclama João Batista: se vocês têm por pai Abraão, produzi frutos dignos de arrependimento, e não começeis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. João denuncia uma confissão de fé sem frutos da fé, uma confissão de filhos do reino sem ações do reino, sem frutos do reino. João condena aqueles que se dizem filhos de Deus sem virtudes do Pai. Uma multidão que está sem vida com Deus e, no entanto, professa a Deus. Sem arrependimento, não dá para entrar no reino de Deus. Não é a expressão do reino de Deus. Conversões sem arrependimento. E arrependimento sem frutos. Tal hipocrisia tornava o seu batismo e a sua confissão um ato inútil, uma fé inútil, uma confissão sem proveito. O inferno vai estar cheio de pessoas que professaram a Deus, que confessavam a Deus, que diziam ter fé em Deus, mas que nunca demonstrou fruto de arrependimento na sua vida. Às vezes batemos no peito e achamos que por sermos cristãos, por termos recebido o batismo cristão, através de um sacerdote, de um pastor ou de um bispo, nós estamos selados, nós estamos confirmados.
Versículo 10 expressa que as evidências e exemplos dos frutos do arrependimento precisam ser notórios na nossa vida. Quando João prega austeramente, aquelas pessoas começam a dizer um por um: o que havemos de fazer? Ao povo, João Batista diz que devem ter uma vida de piedade, de misericórdia e abençoadora, corações que aprendem a dar, repartir, a socorrer o necessitado, o pobre. O que havemos de fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Veja que ele não está dizendo que são pessoas prósperas, são pessoas que têm 2 capas, mas têm o suficiente. Quanto aos publicanos, que são cobradores de impostos a serviço de Roma, versículos 12 e versículo 13, João diz que eles devem administrar o bem público sem corrupção na coleta dos impostos, exercendo com veracidade a justiça, sendo honesto, não opressores, nem corruptores que sobrecarregassem o povo com tributos governamentais pesadíssimos e fraudulentos. Que havemos de fazer? Não cobreis mais do que é o estipulado. Eram autoridades opressoras do povo, com tanto poder, sem nenhum coração, como diz a velha canção de João Alexandre. Soldados também perguntaram: e nós, o que havemos de fazer? João responde: não exerçam autoridade abusiva, não sejam subornados nem avarentos por dinheiro, porque eles eram subornados pelos coletores de impostos para darem autoridade a eles de cobrarem devidos impostos às pessoas, e quando elas não quisessem pagar, eles pudessem ser acionados e forçá-los a pagar pelo poder da sua autoridade como soldados. Justiça por preço, justiça por suborno. O que havemos de fazer? A ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário, contentai-vos com o vosso soldo. Isso são exemplos de mudanças de vida, frutos que revelam arrependimento, frutos do reino de Deus, dos embaixadores de Deus. O reino de Deus, meus amados, é povoado e representado na terra por um povo arrependido dos seus pecados, que se ajuntou não apenas por adesão, mas por conversão ao seu Senhor, que morrem para o pecado, que fogem do pecado e que almejam na sua vida a santidade. Pessoas que mostram transformação de vida, que não vivem os valores deste mundo, mas os valores do reino de Deus. Como nos ensina o Salmo 15, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele diz: o que vive com integridade, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos dos embaixadores de Cristo, frutos dignos dos filhos de Deus neste mundo. A palavra de Deus visa restaurar a integridade e a inteireza da imagem de Deus no homem que ele foi criado. Uma nação que se diz cristã e não vive a integridade dos valores do reino, não é cristã. Que não vive a palavra de Deus, que chama sobre si, de fato, a disciplina e o juízo de Deus e a condenação de Deus. O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. E olha para a nossa nação, Deus tenha misericórdia de nós. Outro aspecto do ministério de João Batista que nos traz uma grande mensagem, queridos, é que a vida e a mensagem de João Batista, a vida e a mensagem de João Batista sempre foram cristocêntrica. E ainda a sua mensagem e a sua vida apresentava o juízo de Deus, salvação e juízo. O Evangelho sempre anda com essa mensagem em todo o tempo, salvação e juízo. O embaixador de Cristo visa a glória de Cristo, pela exaltação de Cristo. Quando a multidão perguntou a João se ele era o Cristo, ele diz: eu não sou. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele não é a palavra de Deus, ele é a voz que apresenta a palavra de Deus.
Ele não é o Cristo, mas ele é o precursor do Cristo, que aponta para o Cristo e que conclama a multidão para Cristo e que tem um lema de vida que é: convém que ele cresça e que eu diminua. Por tal razão, Jesus disse que não houve ninguém maior do que João entre os nascidos de mulher. A mensagem, a vida daqueles que são de Cristo exaltam a Cristo. Mais do que a igreja. Nós não somos chamados para anunciar a igreja. Nós somos chamados para formar a igreja com a mensagem do reino, apontando para o Cristo que é o cabeça da igreja. O embaixador, que João Batista, ministra o símbolo: eu vos batizo com água. Mas o Cristo, que é apontado por sua mensagem e sua vida, há de ministrar o povo arrependido do pecado com o Espírito Santo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, que é o batismo do Senhor Jesus Cristo, é esse o batismo regenerador do Espírito na vida do homem, que leva o homem da morte para a vida, que leva o homem do pecado à santidade, que tira o homem do pecado e da condenação eterna para a glória de Deus. O Espírito Santo, que é o selo de garantia e propriedade de Deus na vida daquele que é de Cristo, que deu ouvidos à palavra de Cristo. Ele que é o penhor da herança dos santos. É ele que o Cristo dá aos seus, o Espírito Santo, que se convertam do seu pecado para a santidade de vida e que pelo viver no Espírito produzam frutos do Espírito. Porém, há o segundo batismo nesse texto: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. E muitas pessoas ficam pedindo para Deus batizar a igreja com fogo. Embora o Espírito Santo é simbolizado às vezes por fogo, a presença de Deus com fogo, o nosso texto apresenta que o batismo com fogo é o juízo de Deus. É o juízo de Deus para os que vivem na hipocrisia, a falsidade, que vivem uma profissão de fé sem arrependimento e que vivem a prática do pecado. Versículos 3 e também no versículo 7 diz isso. É o dia do juízo vindouro. Capítulo 3, versículo 9. É o dia do corte das árvores que não dão frutos e que são lançadas no fogo. Capítulo 3, versículo 17 diz que o batismo com fogo é o dia da separação do trigo para o celeiro de Deus e a palha que é destinada para o fogo. Como diz a pregação de João Batista: a sua pá ele a tem na sua mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. O Cristo que vem é o Salvador. O Cristo que ainda vem é o juiz de toda a terra, e ele julgará o mundo com a sua justiça. A igreja, meu querido, é de fato formada por pecadores que foram alcançados pela pregação do Evangelho de Cristo e transformados por esse batismo do Espírito Santo, e que manifestam na sua vida transformação, vidas transformadas, frutos dignos de arrependimento. Uma igreja que é construída de gente chamada das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, da servidão de Satanás para serem servos do Senhor Jesus Cristo, de representantes do império das trevas para serem embaixadores do reino de Deus neste mundo hostil, com um estilo de vida totalmente diferenciado. A igreja que é comissionada para ser um agente de transformação na sua sociedade, um agente de transformação política, religiosa no seu tempo, que é chamada para ser trigo de Deus neste mundo que está reservado para o juízo de Deus, para o dia do fogo e de juízo eterno. Os embaixadores de Cristo, desses embaixadores de Cristo se espera um ministério que seja cristocêntrico, que exalta o Senhor Jesus Cristo e não a si próprio, nem mesmo a sua igreja. Que tem uma vida piedosa, terna, cheia de misericórdia, que exalta o seu Cristo e não a si mesmo, que pensa no seu próximo mais do que a si mesmo, que ama o próximo como o Senhor Jesus Cristo nos amou.
A mensagem da igreja para o nosso tempo não pode ser hoje outra. E deve ser aquele que veio nos dias de João Batista, que nos batiza com o Espírito Santo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, que foi assunto aos céus, virá outra vez, e desta vez para arrebatar o seu povo para todo sempre, e para estabelecer o julgamento e juízo sobre toda a terra. Quem é você no palco dessa história? Quem somos nós no palco dessa história? Os verdadeiros filhos de Abraão são agentes transformados e transformadores, que produzem frutos dignos de arrependimento. Os verdadeiros embaixadores e filhos de Abraão são aqueles que demonstram um antes e um depois de Cristo, totalmente diferente, cujo viver é pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Que o Espírito Santo nos convença, de fato, do pecado, da justiça e do juízo, e que a glória de Deus seja vista entre nós. Deus abençoe você, e lembre-se, como João Batista, você é um embaixador e um precursor do Cristo que ainda vem. Louvado seja Deus. Amém.